Fala pessoal do ENFA, tudo certo aí com vocês? Para quem não me conhece ainda, sou o professor Samuca. A gente está aqui para ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a área de História. E se liga na aula de hoje, porque hoje a aula está na cara da riqueza, meu querido. Está na cara da riqueza. O ciclo do ouro é o nosso tema. Então vamos lá, vamos falar desse tema que é muito importante dentro da história do nosso país, né? Já que gerou uma riqueza muito grande, só que muito dessa riqueza acaba não ficando por aqui, porque na época nós ainda vivemos então o período do Brasil colonial. Então durante o período do Brasil colonial, depois de quase 200 anos de interesse, de tanto tentar conquistar, achar o ouro, o Eldorado, a grande quantidade de riquezas que os portugueses desejavam por aqui, a gente vai ter o ciclo da riqueza. Então o fato é o seguinte, os portugueses já estavam aqui há quase 200 anos. Nesse período todo, eles sempre tentaram achar o ouro em grande quantidade, mas não tiveram sucesso, né? Para a infelicidade dos portugueses, esse ouro todo não estava no litoral, mas era basicamente o litoral que os portugueses conheciam. Tanto é que um padre, um frei português, lá no século XVII, ele dizia o seguinte, ele dizia que nos primeiros séculos, os portugueses nada mais eram do que grandes conquistadores que não sabiam se aproveitar das terras que eles conquistavam, mas contentavam-se apenas em andar agarrando ao longo do mar como caranguejos. Então era como se eles fossem caranguejos que ficam na costa, nada mais do que isso. Então nos primeiros 200 anos, basicamente o que a gente tem no Brasil é um povoamento do litoral. Vamos lembrar aqui então, o Brasil foi uma colônia de exploração. Os portugueses vinham aqui para explorar o máximo de riqueza que eles pudessem. Nesse período, nos primeiros 200 anos, basicamente, o que eles vão explorar são as regiões litorâneas brasileiras. Se a gente pegar até hoje, as grandes cidades brasileiras, elas estão no litoral, próximas ao litoral, né? Isso é uma herança desse processo de conquista portuguesa, de exploração dessa colônia que o Brasil foi durante muito tempo. A partir do finalzinho, então, ali do século XVII, os portugueses começam a ver os olhos um pouco mais brilhando. A data ali, por volta de 1693, os primeiros momentos, então, que os portugueses começam a descobrir as jazidas de ouro que eles tanto tinham interesses. E quem foram os caras responsáveis por essa situação? Quem foram os caras que começaram a encontrar esse ouro todo? Foram os chamados bandeirantes. As entradas e bandeiras eram expedições que aconteciam para tentar explorar um pouco mais o território brasileiro. O Brasil, que em termos territoriais, era um tanto quanto diferente do Brasil que a gente conhece hoje em dia. Nós tínhamos lá o Tratado de Tordesilhas, que rachava o Brasil basicamente mais ou menos na metade do que a gente conhece hoje como Brasil, e os portugueses foram aos poucos anexando territórios, explorando territórios que eram da coroa espanhola, era da Espanha, só que até então a Espanha acabava não tendo tanto interesse nesse território, uma série de dificuldades e interesses que eles tinham em outros territórios, então, ou tem outros territórios e eles deixam aquela área um pouco paradinha ali. Bom, então os portugueses vão expandindo. Basicamente as bandeiras, os bandeirantes, saíram da região de São Paulo. Então, da região de São Paulo, eles saem dali e começam a explorar várias regiões, tentando escravizar indígenas, algo que até então não era proibido, mas acabava acontecendo em uma grande quantidade, infelizmente, e também tentando encontrar o ouro. Em 1693, os caras vão encontrar o ouro. Na região, olha o nome do estado, até hoje, Minas Gerais, ou em outras palavras, todo tipo de minério. Os portugueses vão encontrar naquela região as primeiras grandes jazidas, as primeiras grandes quantidades de ouro que dá para que eles possam conseguir explorar em grande quantidade. Então esses aqui são os bandeirantes. Aqui na primeira imagem, é interessante a gente sempre pensar isso, meu caro aluno, na iconografia. Iconografia significa as imagens, tá? Então nessa primeira imagem que a gente está vendo na tela, é uma imagem romantizada. O cara tá lá com uma roupa linda, garbo, elegância e tal. Mas quando o cara entrava no meio do mato, ele não entrava com essa roupa não. Era muito mais parecido com o que a gente está vendo na segunda imagem. Então é sempre interessante a gente perceber, quando se pinta um quadro, quem pintou, por qual motivo, qual interesse, beleza? Então a primeira imagem é muito mais romantizada, um ideal de roupas e belezas e etc. A segunda é muito mais próximo do que eles eram, né? Meio que um vaqueirão mesmo, beleza? Bom, seguindo aqui então. Entradas e bandeiras. Os bandeirantes são responsáveis por anexar territórios, conquistar territórios e nesse processo eles vão conseguir achar as primeiras grandes jazidas de ouro na região de Minas Gerais. Aqui o mapa mostra pra gente que não é somente na região de Minas Gerais que eles vão encontrar não. Num primeiro momento eles vão encontrar em Minas Gerais,
Vão ter uma série de conflitos, de interesses por aquela região, muitos paulistas vão continuar se embrenhando no meio do mato e vão acabar encontrando, em menor quantidade, mas na região também do Mato Grosso e de Goiás, uma quantidade boa de ouro. Então o Brasil teve ali uma grande quantidade. O Brasil nessa época foi o maior produtor mundial de ouro. Cerca de 50% de todo o ouro produzido nessa época no mundo saiu aqui do nosso país. Só que detalhe, nós éramos lembra aqui meu caro aluno, uma colônia. E sendo uma colônia, essa riqueza ficava por aqui? Infelizmente não. A gente já volta a comentar um pouco sobre esse assunto. De que maneira isso acontecia então? Altos impostos e grande fiscalização. Os portugueses começam a empreender toda uma forma de exploração aurífera. E existia ouro na encosta, existia um ouro nos fundos do rio, mas pelo amor de Deus, não vai perto da sua casa lá no fundo do rio, lá tentar achar ouro que você não vai conseguir não, tá? A parada é bem diferente hoje em dia, naquela época, naquela região você encontrava. Então os caras encontraram ouro em várias regiões, de várias maneiras e começam a sistematizar toda uma exploração. Beleza, está explorando, está cobrando os impostos ali. Os portugueses têm todo o interesse de cobrar os impostos para levar esse ouro para Portugal, para levar toda essa riqueza gerada aqui no Brasil para Portugal. E aí eles vão criar uma série de mecanismos de impostos e de fiscalização para com os brasileiros. Por exemplo, os portugueses vão criar as casas de fundição. Tá? Pelas casas de fundição, o ouro passava e ele não poderia, a partir de então, mais circular na colônia em pepitas ou em pó. Ele só poderia circular se ele tivesse em barra. Porque lá na casa de fundição, eles já transformavam o ouro em barra e eles cobravam o quinto. Sabe quando você está lá em casa, na sua casa, e aí chega o sogro e a sogra, dando um trabalho danado, enchendo essa paciência, e você tem mandado de mandar eles para o quinto dos infernos. O que você está falando? Você está falando de um período que é o Brasil colonial. Você está falando de uma expressão que foi criada durante o ciclo do ouro. O que é o quinto dos infernos? Era um tipo de imposto que o governo português cobrava dos brasileiros. A quinta parte da exploração aurífera era colocada para o governo português. Ou, em outras palavras, em dados matemáticos, 20%. 20% daquilo que era produzido, sem qualquer custo para o governo, ia para a mão do governo. Então perceba aí a alta carga tributária. Você que está reclamando aí do seu imposto de renda, você que está reclamando dos altos impostos que você paga aí, realmente a gente paga uma quantidade imensa de impostos no nosso país hoje em dia. Muito mais até que os caras dessa época. E naquela época isso já acontecia. Então infelizmente na história do nosso país isso não é uma novidade, essa carga tributária altíssima. Quinto, então, quando você manda alguém para o quinto dos infernos, está se referindo ao período do ciclo do ouro, meu velho. Por quê? Porque você está falando de um imposto que acontecia. A quinta parte, 20% que os caras cobravam. Fechou? Então a cobrança de impostos era muito alta, a fiscalização também era muito grande, a exploração da mão de obra escrava também era muito grande. Aquele escravo que trabalhava no ciclo do ouro sofria muito. Ficar ali na água, geralmente eles faziam isso no período do inverno, que é a baixa dos rios, dava hipotermia, muita gente morria, né? Ou quando ele tinha que escavar uma mina também era muito complicado, porque não tinha nenhum tipo de proteção, então muitos morriam com doenças relacionadas à questão respiratória. Então a expectativa de vida de um escravo desse momento também é muito curta, beleza? Vamos lá. Seguindo, só que detalhe, esse ouro todo que o Brasil produziu, cerca de 50% do ouro nesse período, não ficava aqui. Porque, como eu disse anteriormente, nós éramos uma colônia. E sendo uma colônia, esse ouro caía nas mãos dos portugueses. Mas naquela época os caras já perceberam que também não era bem assim. Os portugueses viviam ou tentavam viver no que a gente chama hoje de ostentação. Não colocavam esse ouro para tentar produzir mais, produzir de uma maneira melhor para o seu próprio país. Eles usavam o ouro do Brasil para pagar os altos custos da nobreza, da realeza portuguesa. E não utilizavam isso para tornar algo produtivo. E aí um padre, o Antonil, lá em 1711, já percebeu essa situação. E ele dizia o seguinte nos seus escritos: e o pior é que a maior parte do ouro que se tira das minas passa em pó e em moeda para os reinos estranhos. E em menor quantidade é aquela que fica no Brasil ou em Portugal ou no Brasil. Então, o ouro que se produzia aqui no Brasil, ele passava por Portugal, mas no final das contas ele caía na mão de outros países. Países esses dos quais Portugal mantinha relações econômicas e acabava vendendo o ouro brasileiro em troca dessas mercadorias. E especialmente um país estava se formando como uma potência mundial nesse período. De quem que eu estou falando? Estou falando da Inglaterra. A Inglaterra estava se formando como uma grande potência, era a grande parceira comercial de Portugal e vai ser quem vai acabar lucrando com todo esse ouro do Brasil. Então se a Inglaterra é o que ela é hoje,
Em parte, ela deve com o ouro que foi extraído aqui do Brasil durante o período colonial. Beleza? Bom, então esse ouro todo produziu muita riqueza, só que o ouro é uma riqueza mineral que demora muito tempo para a natureza produzir. Os portugueses exauriram, cobraram o máximo de impostos, raspelaram todas as produtividades possíveis e imagináveis durante esse período, e ali por volta dos anos de 1760 começa a decair a produtividade. Eles começam a aumentar os impostos, aumentar a fiscalização, deixar os brasileiros cada vez numa situação mais pesada. Surge ali, nesse período, já tinha surgido um pouquinho antes, o chamado jeitinho brasileiro, né? Até hoje a gente fala desse jeitinho brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro. Como não podia ter a entrada desse ouro, ou passear com esse ouro, estar com esse ouro, de uma maneira que não fosse já quintado, colocado na barra lá, os brasileiros começaram a inventar outras formas. Sabe quando você fala de uma outra expressão popular? Quando alguém parece algo, mas não é, é santo só que não, você fala que é o santo do pau-oco, um santinho ou uma santinha do pau-oco. Essa expressão também vem do ciclo do ciclo do açúcar, desculpa, do ciclo do ouro. Por quê? Porque o santo do pau-oco é da seguinte forma: aquele ouro em pepita, o ouro em pó, que não podia ser transportado pelas vias, né, pela estrada real, ele era colocado dentro de um santo oco. E aí o cara colocava ali dentro para tentar transportar e burlar a fiscalização do governo português. Essa situação de alta carga tributária, uma fiscalização muito elevada e pouca gente rica, né, sobrando muito para Portugal e para as outras nações que comercializavam com Portugal, começa a gerar algumas revoltas coloniais. Mas isso é assunto para um outro momento. Meu velho, tem exercício para você fazer, se liga aí, terminou a aula, dá o clique e vai fazer seu exercício, beleza? Forte abraço a todos vocês e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!